Vamos juntos? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, vivam pelo Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? Então, vamos lá. Então a gente, hoje, vive um momento onde as pessoas realmente querem ser tocadas pelo Espírito. Desde que eu comecei a estudar sobre avivamento, eu nunca tinha visto tanta gente falando de avivamento. Tantas pessoas ansiando por um mover do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, e para a nossa vida, e para a nossa experiência, nós vemos que muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, muitas pessoas são visitadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas vivem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas a ampla maioria das pessoas não conseguem permanecer nessa presença. Elas não conseguem andar, elas não conseguem viver. Elas são pessoas que se arrepiam, choram, pulam, gritam, mas depois ficam aí, parece que órfãos. Poxa, mas eu não estou sentindo nada, eu não senti aquilo que estava na igreja, eu não senti mais, cara. E sabe, a primeira coisa que você precisa entender é que o se mover pelo Espírito não é sobre o que você sente, não é pelo que você vê, e nem é pelo que você interpreta. O viver pelo Espírito é muito mais amplo e não depende de sensações. Pessoas que dependem de sensações, de visões, de toques, de êxtases, são talvez as pessoas mais perigosas que a gente tem. Então, eu e a Thay estamos muito tempo nesse rolê aí. A gente fez parte de uma comunidade de jovens incendiados que viviam, gente, coisa que você nem imagina, assim. E eu lembro que a gente ia para casa, eu já falei isso aqui, de alguns, só tipo, cara, a gente vai ali, sei lá, tem uma noite, vamos comer, a gente começava a orar e virava a noite orando. E um povo que não tinha vergonha de nada. Chegava, tinha gente, tipo, andando de quatro, imitando leão, assim, no altar. Então, a gente viu coisas assim, viveu coisas muito poderosas. Só que algumas dessas pessoas, algumas dezenas de pessoas que viveram isso com a gente, que era o grupo que a gente fazia parte, gente incrível, muitos deles se desviaram, se tornaram alcoólatras, se tornaram céticos, e alguns até estão recorrendo a outro tipo de religião, porque essa religião não traz mais sensação para mim. E isso é muito perigoso. O próprio Cristo diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E ver é um sentido. Você entende o que eu estou te falando? Então é aqueles que não sentiram, mas continuaram. Faz sentido o que eu estou falando aqui, tá? Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento ou a Antiga Aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre. Então, ele vinha sobre com um motivo, em um grupo específico. Em geral, reis, profetas e sacerdotes. Era um grupo restrito. E quando o Espírito Santo vinha, ele vinha com um objetivo. Por exemplo, quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 31, você vai ver que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus. Mas para quê? Para todo o artifício do templo. Então tinha um motivo. Beleza? Quando a gente olha para Juízes, capítulo 3, verso 10, você vai ter Otiniel, que vai ser o quê? Um juiz. E ele foi cheio do Espírito
Para quê? Para liderar um povo. Para liderar um povo. Então existia um motivo. Mas veja, um foi responsável por construir tudo que a gente conhece praticamente de contexto arquitetônico, artístico, no contexto do templo. O outro para liderar Israel. Tudo bem até aqui? E aí a gente vê o quê? Sacerdotes, reis e profetas. Ok? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, em Números, capítulo 11, 29, a gente vê que Deus não queria deixar isso restrito para alguns. Já era desejo de Deus, desde o Pentateuco, que isso fosse liberado sobre mais pessoas. Por isso tem esse texto. Porém, Moisés diz, tem tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Que lhes fosse entregue o seu Espírito. Aqui era só o quê? Desejo. Porque, nesse momento, alguns tinham recebido de uma porção do Espírito de Moisés. Mas tem uns ali que não estavam participando. Tem uma galera ali que não é do Relive, que está agindo como se fosse do Relive. Tem uma galera ali de tal igreja que está agindo como se fosse a nossa igreja, como se fosse o nosso povo, como se fosse o nosso time. E o povo está com o quê? Ciúme, cara. Aí Moisés, por que você está com ciúme? O Espírito não é algo de minha propriedade. Uma palavra que veio de Deus para um povo não é do pastor Vini. Não é do Jeff, não é da Thay, não é do Daniel Silas, não é do Wallace. É uma palavra do trono, ou seja, ela é uma palavra de Deus, é do seu povo. O dom não é exclusivo meu. O dom foi algo que Deus entregou a mim com um objetivo. Servir o outro. Só existe um dom que está em benefício nosso, que é o dom de línguas, que é dedicação para si mesmo. Qualquer outro dom é serviço, amém? Então, Deus já demonstrava, eu quero que o meu Espírito repouse sobre outras pessoas. Ah, se todo o povo de Deus fosse profeta, leia isso como pessoas que se importam com o coração de Deus, pessoas que acessam o coração de Deus, pessoas que conhecem o pensamento de Deus e fazem com que ele seja manifesto. Aí quando a gente vai para Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Deus fala sobre um transplante de coração, onde ele vai colocar um novo coração e um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito. Porém dentro de vocês o meu espírito. E farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Agora entenda. Existem pessoas que leem Gálatas de uma forma completamente equivocada. Por exemplo, o verso 18 do texto que eu li, de capítulo 5. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não vivem debaixo da... Acabou a lei. Porque ele falou isso aqui? Qual é o contexto aqui, gente? A gente já está no capítulo 5 de Gálatas. Agora, quando você olha o contexto de Gálatas, é porque as pessoas desse lugar estavam acreditando que se eles cumprissem a lei na força da sua carne, eles iam ser salvos. Ao ponto de Pedro ficar com vergonha de se sentar com gente que era gentia. E o apóstolo Paulo pagar um sapo. Ou seja, eles estavam entrando no legalismo. Agora vamos lá, gente. Tem na lei que você não deve matar? Tem ou não tem? Tem que você não deve adulterar? Que não deve furtar? Que não deve cobiçar? Quando que isso acabou, gente? Aí agora eu não estou debaixo da lei. Pá, vou matar todo mundo. Faz sentido isso? Nenhum sentido, cara. Na lei não existe mais, agora eu posso criar ídolos. Posso? Falar o nome de Deus em vão. E é engraçado, porque o texto fala assim, não tome o nome de Deus em vão, ou seja, não roube. Não fale algo que Deus não falou. Ultimamente eu estou tão temoroso com relação ao nome de Jesus, irmão, que até coisa que eu tinha convicção que Deus me falou, eu falo assim, mano, eu acho que ele me disse.
Eu acho que ele me disse que é muito fácil você falar, Deus me falou, e sabe o que é a justificativa por trás de Deus me falou? Não me questione. Deus me falou para namorar fulano. O que você acha? Eu não acho nada, Deus já falou, quem sou eu para falar alguma coisa para você? É doido, é? Deus falou, eu vou contra Deus? Não vou. Agora, sinceramente, posso discernir no Espírito? Você está sendo carnal. Gente, tem muita pseudo-espiritualidade aí. Tem muita espiritualidade fake. Eu e Daniel estávamos, a gente numa viagem assim, aí a gente foi conversar com uma pessoa, e uma pessoa, para ignorar eu e o Daniel, ficou tipo adorando assim, ó, com o olho fechado, ó, e cantando. E a gente conversando com a pessoa do lado, tipo, olha, nossa, quanto tempo a gente não te vê, tal, não sei o quê. E a pessoa do lado, que a gente também conhecia, tipo, cantando, com o olho fechado, só para não falar com a gente, cara. Eu sou crente tempo demais, irmão, para saber que a gente estava do lado ali conversando, e a pessoa, tô tão espiritual, pelo menos estava derretendo no chão, sei lá. Não estava, velho. Fingindo espiritualidade. Fingindo espiritualidade usando o nome de Deus. Terrível é tal coisa. Mas veja, Ezequiel diz que Deus queria colocar o Espírito dele dentro de geral, irmão. Não era só para um ou outro. Aí a gente vai em Joel 2, 28. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Quanta carne? Toda. Já aconteceu isso? Sim e não. Sim no sentido de quê? Quem acessava a presença de Deus no Velho Testamento, gente? Profeta, sacerdote e autoridades, ou seja, reis, por isso que a gente fala. A gente viu aqui juízes também, ok? Quem aqui é descendente de Arão? Arão, levanta a mão aí. Quem aqui é da nobreza aí, rei? Não estou falando que você se tornou rei porque Jesus te fez rei, não. Estou falando assim, nasceu rei, tá? Você é da dinastia de Bragança e Orleans. Tu é? Tu é, Bia? Descendente de Dom Pedro? Você estava lá junto com a sua avó escrevendo a abolição da escravatura? Princesa Isabel? Ela é a prova de que princesa da Disney não é tão realidade também, né? Já viu foto da Princesa Isabel? Você cresceu vendo princesas da Disney, aí você vai ver no seu livro de história Princesa Isabel, você vê que não parece muito. Né? Ou seja, mas veja bem, não somos, eu particularmente, né? Não sou descendente de Arão, não sou da nobreza, mas até parece que às vezes eu sou profeta. Mas sabe qual é a diferença do ofício profético do Velho Testamento para o ofício profético desse tempo? É porque no Velho Testamento tinha um grupo pequeno de profetas que falava, ouvia a Deus em prol das pessoas. Sabe qual é a diferença para esse tempo? Hoje a gente ouve junto com as pessoas. Porque está disponível para todos. Quem aqui já teve experiência com Deus, já arrepiou, já chorou, já teve transformação, se arrependeu, teve uma palavra de Deus que veio como uma flecha no seu coração? Já aconteceu com você? Ou seja, cumpriu Joel 2, 28, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Agora, qual é a parte que ainda não cumpriu? Porque ainda existem pessoas que não foram tocadas. Você entende? Então tem uma parte que se cumpriu e uma parte que ainda não. Beleza? E veja bem, quando a gente olha para o próprio Jesus Cristo falando em João, capítulo 14, verso 16, olha o que ele diz, a promessa de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para 2 dias, 1 semana, enquanto existir Israel, com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não é na carne, não é na minha vontade, não é no meu esforço, mas é na minha confiança e na minha dependência. Porque ele não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em... Habita com vocês e a promessa é, ele não vai só habitar com vocês, ele estará em vocês. Essa é a promessa. Então, quando a gente olha para Atos,
capítulo 1, verso 4, Jesus vai dizer, ó, não se afastem de Jerusalém, esperem a promessa a qual vocês ouviram de mim. Que promessa foi? Aqui eu acabei de ler, João 14. Está fazendo sentido aqui? E ele vai falar assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí ele fala o quê? No verso 8. Mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins. Chegou no confim da terra, gente? Uai, você está aqui? Você está onde? Você está na Judéia? Aqui é a Judéia? Poxa, se fosse menos um sonho para mim, né? Que eu sou doido para ir em Israel. Você quer a Judéia? Nem precisa. Você está em Samaria? Ou você está nos confins da terra? Chegou nos confins da terra, gente? E testemunha quer dizer o quê? Que não é uma teoria. É por isso que nenhuma ideologia consegue alcançar esse lugar. Não é teoria, é sobre aquilo que os nossos olhos viram. É sobre aquilo que tocou o nosso coração, é sobre a vida que nós carregamos. Amém? Agora veja, nos nossos cultos, nós muitas vezes vemos e percebemos o Espírito pairando, se movendo, tocando pessoas. Pessoas choram, se arrependem, são transformadas. Agora, como eu permaneço nesse lugar, sendo que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer que é ele que confirma juntamente conosco, que em Cristo ele nos ungiu, 2 Coríntios 1, 21, e que também pôs o seu selo em nós, nos deu o penhor, que é o seu Espírito em nosso coração. O que é penhor, gente? Vocês são novos demais, né? O povo mais antigo sabe o que é isso. Sabe o que é penhorar uma coisa? Eu lembro quando eu era criança que minha mãe ia lá na Caixa Econômica, pegava uns ouro dela assim, deixava lá penhorado para pegar dinheiro, cara. E o ouro que ficava lá era garantia de que alguma hora ela ia entregar o dinheiro, porque ela não ia querer deixar o ouro lá. E geralmente esse ouro era tipo assim, uma herança da minha mãe, da minha avó e tal, então tinha um valor sentimental. Então era uma garantia. Deu para entender isso? E qual é a garantia? De que promessa, gente? Que o Espírito Santo é? Qual é a promessa que foi garantida? Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também nós viveremos. É ressurreição, tá? 1 Coríntios capítulo 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, desculpa, gente. Estou botando mais sílaba. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso aqui me mostra? E aí agora eu estou começando a entrar mesmo no tema. Que aquela frase, tem uma frase bem bonitinha assim, ó. Você é um espírito que tem uma alma e habita ou mora em um corpo. É bonita, né? Mas não é bíblica. Você não vai ser o penadinho da Turma da Mônica, não, mano. O Gasparzinho, isso é da minha época. Você não vai ser uma alma penada, vagando. A ressurreição é no corpo. A ressurreição é no corpo. O corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O mortal vai se revestir de imortalidade. O que está acontecendo comigo, gente? Funciona? Imortalidade. Mortadela, tá bom.
Você vai ser só um espírito? Você vai ser só uma alma? O que esse texto está dizendo? Que você vai ressuscitar com esse corpo que você tem, só que revestido de incorruptibilidade. Você não vai ter mais acesso do pecado sobre você. Sabe essas espinhas? Vai sumir. Marca. Vai sumir. Cirurgia. Você entendeu? Vai ser o seu corpo, só que pleno. Pleno. Sem essas falhas que você fica querendo consertar com plástica. Ou no Photoshop, ou com filtro. Essa frase, gente, de eu sou um espírito que tem uma alma e moro num corpo, é gnosticismo disfarçado de teologia, cara. A verdade é, nós temos um Deus trino. E nós também somos. A soma de quem a gente é são 3. Corpo, alma e espírito. Vini, me prova isso. É Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo. Que o espírito, alma e corpo. Deus só quer santificar o meu espírito? Ele quer santificar também a minha alma. Ele quer santificar também a minha carne. De vocês, para que sejam conservados íntegros, inteiros, completos. Você completamente santificado. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, mas também é esse que fará. Quando Deus fala, é Ele que capacita. Amém? Agora veja bem, nós somos seres trinos. Agora, por que depois de você ser cheio do Espírito, arrepiar, chorar, pular, sorrir, e eu também, tá? Não vou me excluir disso não. A gente tem uma inclinação tão grande para a carne. Ou é só eu? Só acontece comigo? De brigar com ela? Veja bem, qual a parte de quem você é completo, você é um ser trino também, amém? Que você trouxe a primeira consciência, você acha? Qual dessas 3 partes do seu ser como um todo você discerniu primeiro? Você não sabia se era homem ou mulher, gente ou cachorro. Não é? E quando você era um bebê, se você já viu um bebê, você não lembra, mas se você já viu um bebê, você sabe que um bebê, quando ele está com fome, o que ele faz? Isso é o quê? Espírito? Alma? Isso é o quê? A carne dele pedindo comida. Fez as necessidades, está cheia demais a fralda, o que ele vai fazer? Chorar. Deu gases nele, cólica, mais bonito de falar, né? Vai fazer o quê? Chorar. Ou seja, quando você nem sabia que era gente, velho, você já tinha consciência da tua carne. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, a primeira coisa que a gente tem consciência na vida, do ser, do nosso ser, você já tinha espírito ali? Tinha, não tinha? Ou entrou depois? O espírito entrou depois. Que espírito foi esse que entrou depois? Já tinha? Mas você tinha consciência? Aí, posteriormente, você que acompanhou o desenvolvimento de uma pessoa, você vai ver que ele começa a discernir o quê? As emoções primeiro. A Maria muito dizia, estou triste. Por quê? Porque você falou alto comigo. Ela já sabia que ela estava o quê? Triste. Ou ficava muito feliz, porque viu, já entendeu que da mãe vinha o alimento. Mamãe chegou o alimento. Estou feliz. Ou seja, foi o quê? A alma, cara. A sensação, a percepção, o intelecto. Está onde? Na alma. Não é à toa que quando a gente vai estudar o Novo Testamento,
as palavras que são usadas para definir o homem. Por exemplo, a primeira é, por exemplo, psique, que é o quê? Uma parte da alma, que é de onde está o seu consciente, inconsciente, e que os gregos já falavam disso. Psique. Aí tem a palavra sarx, que é carne. Quando fala assim, o homem carnal, você entende? A palavra ali é o quê? Sarx. Aí tem a palavra soma, que é o quê? O ser integral, é as três coisas juntas. Mas quando se fala do homem espiritual, fala do homem pneuma. Pneuma. Ar. Não é visível, não é tangível. Então não é à toa que as pessoas que não discernem o espírito são pessoas que vão ser inclinadas para a carne, para as suas emoções, para o seu intelecto, para as suas vontades, para os seus prazeres. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, se eu sou 3 em 1, tem 2 partes de mim que parece que tem problema de submeter. E como que deve ser o caminho? O caminho é, a Bíblia vai trazer para nós que o Espírito, ele comunica ao nosso espírito. É Romanos 8. Ele comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que o Espírito comunica com a gente? É de espírito para espírito. E aí, se eu concebi, eu trouxe a consciência daquilo que o Espírito me diz, eu preciso fazer com que a minha mente e a minha carne, as minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos, o meu intelecto se submeta à vontade do Espírito. E aí está a guerra, irmão, é 2 contra 1. Então nós temos, por vezes, o hábito de achar que porque a gente sentiu, é Deus. Mas pode ser só mente. Porque eu senti, é Deus. Mas pode ser só carne. Pode ser só carne. Pode ser só vontade. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, o grande desafio dessa jornada de fé é não ser simplesmente ativado no nosso espírito para reconhecer aquilo que o Espírito comunica a nós, mas é caminhar consciente dessa presença. Então, quando nós olhamos para o texto que eu já li, vivam no Espírito e não satisfaçam o desejo da carne. No sentido carne aqui é o quê? Pecado. Não é à toa, e gente, eu não vou debruçar em cima, mas Romanos 8, gente, dá para pregar um ano todo, tá? Só no capítulo 8 de Romanos. Tamanha a riqueza desse texto. Mas acompanha comigo isso aqui, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele falou que você foi livre, que você vai ser livre. O que é o termo aqui que está sendo utilizado? Livrou. Já é algo que? Completo e passado. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne. Como que Jesus condenou o pecado na carne? Não se submetendo ao pecado. Condenado. E todo mundo pecou. Opa, teve um que não pecou. E aí ele condenou. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a
Quem se move na carne não pode agradar a minha mente. É por isso que é tão difícil, às vezes, alguém que é metido a intelectual se submeter ao Espírito. Por quê? As coisas do Espírito, às vezes, não vão fazer sentido, às vezes e quase sempre. Qual o sentido de Deus chamar um homem com 75 anos, que não tinha filho, estéril, para construir uma nação? Me diz o sentido. Qual é a lógica? Nenhuma. E foi quem que ele chamou? Para piorar, ainda só foi ter com 100. Qual a lógica dele chamar um hebreu que foi criado como egípcio para libertar o povo? Qual a lógica? Qual a lógica? Não tem lógica. Mas aí é o quê? Fé. Fé que se explica, irmão, tem algum problema. Estou dizendo que você não tem que estudar? Pelo amor de Deus, gente. Estou falando que você não tem que se aprofundar na Bíblia? Mas tem coisa, cara, que você vive com Deus e comigo é quase 100% das vezes. Que eu sou obediente, eu só vou entender lá na frente, cara. E Deus explica porque a gente fica enchendo o saco. Olha como continua. Verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, habita em vocês, no corpo, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Olha que loucura. Ele está dizendo que o cidadão estava lá, se perdeu no mar, foi engolido por uma baleia, triturado, passou pelo processo do intestino lá, entendeu? Para não dizer o que aconteceu com ele. E Deus vai conseguir ressuscitar essa pessoa? Você tem dúvida? Se você tem dúvida, você não está se movendo por fé. Se você diz que não há impossível para Deus, por que ele não pode fazer isso? Queimou, cremou, jogou no ar. Espalhou, não sabe nem para onde foi. Jesus vai fazer o quê? Ressuscitar. Se o Espírito está com Deus, se foi vivificado, é isso que vai acontecer. É a promessa. E qual a lógica disso? É justamente por isso que quando o apóstolo Paulo pregava para os coríntios, você vai ver em Atos, eles ficam doidos. Porque ele está lá no meio dos filósofos. E quando ele fala de ressurreição, os caras fazem o quê? Fica maluco. Porque isso é o quê? Escândalo para o judeu e loucura para o grego. Romanos 8,13. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os seus corpos, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Quem é filho de Deus? Todos que são guiados pelo... É quem foi tocado? Quem foi visitado? Quem participou do mover? É quem é guiado, cara. Guiado. E sabe por que eu sei que tem pessoas que chegam aqui e tremem, pessoas que vêm para um culto e por vezes saem daqui e vivem de forma carnal? Porque elas não conseguem mortificar a carne. E deixa eu te dizer, às vezes mortificar a carne não é nem só com relação a pecado. É com relação a falsos ídolos e faltas vontades que me impedem de acessar o lugar de Deus. Ai, essa igreja está tão chata, eu vou embora. Ai, não traz o pregador que eu gosto. Não participa dos movimentos. Ai, meu Deus do céu. Você está sendo carnal. Sabe qual é a minha impressão com a igreja ocidental? Que a gente está na Disneylândia. Eu botei isso no grupo da liderança hoje, cara.
A gente está numa igreja onde o povo fala, você não traz fulaninho. Eu que sei, tá? Você não traz fulaninho. Você não é amigo de ciclaninho. Ai, cadê a minha bandinha favorita? Ai, não vai ter conferência? Ai, não acredito. Ai, a banda não tocou tão bem. Por que você não levantou a mão e começou a orar para ser espiritual e fazer com que a banda vire? Carnal, irmão. Ai, nossa, saiu do tom. Ai, não tocou direito. Levanta a mão e começa a interceder, cara. Esse é o papel de alguém realmente espiritual, porque a minha carne está gritando, cara. Aí deixa eu julgar essa palavra para ver se a exegese está certa. Carnal, cara, parece espiritual, né? É carnal. Carnal, cara. Enquanto tem gente falando assim, tudo que eu queria na vida era ter simplesmente um pastor que liberasse uma palavra bíblica de verdade. Sabe tudo que eu queria? Um pastor que pudesse olhar no meu olho, cara. Um pastor que me atendesse. Um pastor que me tocasse, me abraçasse, que me visitasse na minha casa. Só isso. E você nem precisa ir longe, tá? Dentro das periferias aqui da cidade a gente tem isso. Gente que estava muito satisfeita só de ter um pastor que pudesse cuidar dele. Disneylândia, irmão. Está na Disneylândia. A gente reclama de barriga cheia, cara. Esse que é o problema. Ai, minha vontade era outra, eu queria era festa sempre. Olha só, quando Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... O que isso quer dizer? Que tem coisa que eu posso fazer, mas eu abro mão para poder viver algo maior em Deus, cara. Eu poderia fazer. Você entende que é um nazireu? Ele podia comer uva? Como nazireu, não, mas ele abre mão porque é um voto de consagração, cara. Ele podia cortar o cabelo? Comer uva era pecado, gente? Por que o nazireu não podia comer uva? Por causa do voto de santificação e consagração. Por que ele não cortava o cabelo? Por causa do voto, mas era pecado cortar o cabelo? Não era. Olha o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho uma recompensa, mas se faço por obrigação, é porque é uma responsabilidade que me foi confiada. Ah, eu só faço se eu tiver com vontade. Só é legítimo se veio do meu coração. É isso que o Paulo está falando aqui? Ah, só se for espontâneo. Se eu faço por obrigação, é porque é uma responsabilidade que me foi confiada. E, gente, eu não estou aqui para dizer que eu sou mais espiritual, nem melhor que ninguém, não. Véio. Que eu sei a briga que eu tenho para lidar com a minha carne, cara. Mas quando meu pai estava morrendo lá em 2018, que eu tinha que ficar pregando quase todo domingo lá no Recanto das Emas, você acha que eu queria? Não queria, cara. Mas eu olhava para cerca de 300 pessoas que iam lá no domingo e falavam, elas não têm nada a ver com os meus problemas e com as minhas vontades. Eu vou lá e vou anunciar a palavra de Deus e na minha fraqueza Ele vai fazer força. Porque eu não sou escravo de mim, cara. Eu não sou escravo das minhas vontades, dos meus prazeres, dos meus desejos. Isso é ser espiritual, cara. Não é ficar dando trimelique, dando piripaque. E eu não estou dizendo que não faz parte, deu para entender? Mas tem hora que eu não estou dando trimelique, eu estou sendo espiritual. Porque eu estou subjugando a minha carne. Verso 18 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Nesse caso, qual é a minha recompensa? Que anunciando o evangelho eu a apresente de graça, para não valer do direito que ele me dá, porque sendo livre,
De todo fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número. Eu sou livre, mas eu me fiz escravo de quem? De Jesus só? É só de Jesus que ele está dizendo aqui? De todos, cara. A fim de ganhar o maior número possível. Resgatar dessa Disneylândia, desse evangelho de mentira. Tudo faço por causa do evangelho, para ser participante dele. Porque vocês não sabem que alguns correm estádios e todos na verdade correm, mas só um leva um prêmio. Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. E qual é o prêmio? Jesus. Todo atleta tem, ele em tudo se domina. Aqueles que para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, por uma coroa incorruptível. Quem aqui já foi atleta, ou andou perto, ou no mínimo assiste, sabe que um atleta ele vive uma vida de disciplina. Ele não faz tudo que ele quer, ele não dorme na hora que ele quer, ele não come o que ele quer. Tudo em prol de um prêmio corruptível. Aí Jesus me salvou para eu viver do jeito que eu quiser, ir para o show que eu quiser, ir para o lugar que eu quiser, casar com o que eu quiser, usar meu pinto do jeito que eu quiser, ter o sexo que eu quiser. Sério? Assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não tendo pregado a outros, não venha a ser encontrado desqualificado. Deixa eu te dar os testemunhos aqui. Todo mundo fala aqui, quem acha que eu gosto de futebol aqui? Só quem não me conhece. Só que sabe qual é a realidade? Da minha pré-adolescência até boa parte da minha adolescência, eu era fissurado em futebol, cara. Você acha que eu larguei inglês para jogar futebol por quê? Eu fiz teste para categoria de base, cara. Eu era um Neymar da vida? Não era, cara. Mas sabe uma coisa que eu sempre tive e que é isso a minha vida toda? Intensidade. E eu não desisto nem a pau, velho. Então por que a galera me queria no time? Porque, velho, eu não desistia de bola nenhuma, cara. E podia estar tomando 10, que eu estava correndo atrás falando, mano, parece que eu vou virar essa parada. E aí eu, pô, mano, bota o Vinícius aqui, mano. Eu era doido do futebol, cara. Eu torcia que nem um maluco. Só que eu me converti, cara. E eu falei, isso não vai concorrer com Deus, cara. E eu falei, não vou assistir mais. Não vou torcer mais. Não, faz isso não. Eu era doido, gente. Eu era apelão, velho. Eu era apelão, cara. Então quem olha pra mim hoje fala assim, Vini não apela com nada, mano. Sabe o que aconteceu? Esmurrar a carne, velho. Até o ponto que a galera falou, cara, você é mó babaca, você disse que não torce pra time nenhum. Então vamos ser bíblico, vamos torcer pro Santos, né? Bíblico, sei de Santos porque eu sou santo. E eu não torcia pro Santos, tá? Meu primeiro time foi a desgraça do Flamengo. Primeiro. Fui liberto. Quando nem existia Netflix, estava eu e essa doidinha aqui, ó. Assistindo Prison Break com um monte de disco, meu irmão. Maratonando na madruga. Dando dor de cabeça, de tanto ver e falando, qual é a próxima temporada? O que vai acontecer com esse Michael Scofield? Você acha que eu gostava de série? Tu não tinha nem entendido que era a gente estava assistindo esse bagaço. Friends? Por que eu não assisto mais? Eu tenho tempo. Só que entre assistir uma série e ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, irmão.
Entre assistir uma série e orar, eu vou orar. Quer dizer que é pecado assistir série? Não, mas eu não estou afim de ser igual a todo mundo não, irmão. Como a mamãe dizia, né? E hoje não me faz falta nenhuma. Agora, por exemplo, La Casa de Papel. Comecei a assistir e ficar viciado naquela desgrama, cara. Aí chegou uma temporada que eu falei, agora acaba. Aí eles fizeram aquela porcaria de fazer o quê? Deixar o ponto aberto e falar, vem a próxima. Eu falei, também não vou assistir. Você não me domina. A Taina assistiu, a última temporada. Eu não assisti, que eu falei, você não me domina. Tô até hoje aqui, não sei nem... Quando foi aquele ano da última lá? Você assistiu sim. Mas ela não está em pecado por isso, porque ela tem outros tipos de situações. Você assistiu? Aí olha só, The Chosen porque fala de Jesus é top mesmo. Que aí já é um devocional, né? Deixa eu te dizer. Aí eu não consigo fazer jejum. Você não consegue porque você não se treinou para isso. Você não consegue parar porque você não se treinou para isso, cara. Eu vivi em show, cara. Eu era da roqueiragem. Eu tocava no rock and roll. Tive banda no underground. Mano, quando eu olho para um show e falo, 500 conto, 600 conto, 300 conto para ver esse cara, e eu posso estar com Jesus aqui, que se exploda isso aí, meu irmão. Ainda vou ter que pegar avião, hotel, e ainda eu vou reclamar de dar dízimo e oferta? O artista você paga, né, vagabundo? Você já deu uma oferta do tamanho do show que você já gastou? Para camisa de time? Gente, eu não entendo. Por que é 200 conto aquela desgraça? Você vai bem aqui. Não é 100 conto, por quê? E o material é igualzinho, mano. E não é mais falsificado, é prêmio, gente. Mas veja bem, não estou te estimulando a fazer isso não, tá? A minha estratégia é esperar passar a temporada, que fica mais barato. Menos a camisa da seleção, que eu fui ver, tá 200 conto ainda. Ah, me poupa. Nem decidiu o técnico ainda, né? Depois daquele 7-1, eu não assisti mais nada. Fui assistir essa também já desisti de novo. Mas entenda, é pecado tudo isso, gente? Não, mas tem coisas, cara, que não faz sentido mais. Tem coisas mais importantes para mim. Assim como eu falei para quê? Orar e ler Bíblia? Você sabe quando é que o Espírito Santo puxa a minha orelha e fala assim, você quer ficar orando aí? Você quer ler Bíblia? Seus livros? Você viu o tanto de louça que tem na pia da sua casa? Ah, espiritual. Espiritual vai ser sua mulher chegar aqui e ver tudo bonitinho. Aí você vai ver a espiritualidade, irmão. Porque espiritual de verdade é aquele que serve, cara. Não é para ficar sendo cheio e explodir, cara. Tem que servir, cara. Jesus, o maior, serviu. E sabe quando é que eu entendo que verdadeiramente eu me tornei espiritual? Eu não sou dominado. E outra coisa, eu não vivo para mim, cara. E aí a gente criou um protocolo de espiritualidade. Se Deus falar para mim, eu vou também. Peraí, tá falando com todo mundo, não falou só com você? Será que você que não está com a dura serviço, não, cara? Veja bem, aquele que quiser vir após mim, tome a sua e negue o quê? E depois disso, o que acontece? Eu fui inserido dentro do corpo de Cristo. Agora eu vivo em função do cabeça e do corpo. Quem é corpo sozinho? 1 Coríntios 11. Na hora de tomar a ceia, você deve discernir você. É isso que está o texto? Você deve discernir o corpo, mano. É o coletivo, cara. Você quer entender alguém que virou espiritual de verdade? Ele não pensa só nele. Deus tirou ele da ditadura do eu, cara. Deus tirou ele da tirania, da sua egolatria, cara. E agora você tem que pensar no todo.
Sabe qual é a maior escola para você pensar no todo? Para a gente de caráter, tá? É casamento, cara. Ah, eu estou com vontade de fazer. Poxa, mas eu tenho que saber se vai complicar do outro lado. E quando tem filho? Rapaz, eu toro todo mês, uma grana, com aquelas criaturas. Ô, povinho caro, meu. Que eu podia gastar, sabe, com qualquer coisa, cara. Se eu fosse só pensar em quem? Em mim. E sabe quantas vezes, como líder e pastor, se fosse por mim, cara, eu tinha feito muita coisa. E quando eu começo a pensar no todo, eu falo, não dá para fazer, cara. Que eu não vou sozinho. Que eu não vou abandonar. Faz sentido o que eu estou te falando? Porque agora eu estou discernindo o quê? O corpo. Veja o que diz em Efésios. Efésios 4. Vai começar assim, ó. Aquele que subiu foi aquele mesmo que desceu. E aquele que desceu é o mesmo que subiu. E ele fez o quê? Entregou dons aos homens. E aí ele fala assim, ó, verso 11 do capítulo 4. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de si mesmo. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Está no plural, na sua também? Ou só na minha? Está no plural? Para o desempenho do seu serviço, para a sua glória, para ficar famoso, para ficar influência, para ficar cheio de dinheiro. Para quê? Serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo é composto por uma parte, ou por várias partes? Isso é bom para o corpo, cara? A prova de que eu tomei minha cruz é porque eu não olho só para mim, cara. E tem muita gente que paga de espiritual falando, mas Deus não falou para mim. Ai, tô vendo aqui se eu continuo. Sozinho? Sozinho? Tem alguma coisa errada aí, cara. Faz sentido o que eu estou te falando? Então a gente fala, viver pelo Espírito, cara. Beleza. E Deus te livre de uma vida onde você não tem mais acesso à presença de Deus, cara. Onde seu coração não queima. Onde seus olhos não choram mais. Deus te livre disso. Mas viver pelo Espírito é chegar no meu local de trabalho e falar, peraí, é assim mesmo que eu tenho que me portar como uma testemunha de Jesus Cristo, cara? Porque eu não estou falando de uma teoria. Eu estou falando daquilo que é a minha vida. E sabe por que a gente tem um monte de gente queimando nosso filme aí? Essa semana mesmo eu conversava com um amigo, ele mandou, cara, eu acho que eu estou começando a entender por que você está em crise um pouco com esse povo aí, esse negócio aí de... Porque a gente vai ver o cara se diz evangélico para pegar o nosso voto. Para que a gente invista nas suas empresas, para que a gente ore, para que ele prospere. Chega lá, irmão, e faz tudo o contrário. Tomou o nome de Deus em vão e que ele receba a recompensa da sua mentira, cara. E que isso seja para arrependimento, não para destruição. Que as pessoas tenham vergonha, cara, na cara. Aí a gente vai para o verso 19, do capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, que declaro a vocês como antes, como já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino
dos céus. E você acha que o Paulo está falando para quem? Para o povo que não conhece Deus? Para quem que é essa carta aqui, gente? Para o povo da Galácia, os Gálatas. Essa carta foi enviada por uma igreja, velho. E eles falam assim, você está vendo que parece espiritual, mas está na carne. Sabe por quê? Está gerando ira. Está gerando inveja. Está gerando facção, divisão. Está gerando ciúme. Ah, eu tenho ciúme de tal ministério. Por quê? Porque eles são amigos de gente que a gente não é. Porque tem gente lá que não tem aqui. Porque eles têm... O que é isso? Inveja. Isso é obra da carne. Imoralidade sexual, impureza. Ai, caiu em escândalo, porque estava fazendo na carne. Na carne. É duro ouvir isso, gente. E sabe qual é o grande risco? Toda a palavra de Deus. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando isso desde que começou a trabalhar as séries lá. Toda a palavra de Deus. Deus estava falando para o povo da Galácia aqui? Sim ou sim? Agora, ele está falando para mim? Ele está falando para mim isso, gente? Sim ou sim? Porque é um risco, gente, para nós. Quem está imune a isso aqui? Agora, na hora que eu discernir, peraí. Eu nem vou muito longe não, galera. Tem gente aí assistindo, não sei nem se é da Comunidade das Nações. Ai, o Alta fez, a gente precisa fazer também. O Relive fez, a gente precisa fazer também. O Enchamas fez, a gente precisa fazer. O que é isso? Isso é carne. Isso é carne, cara. Aí rixa, divisão, facção, inveja. Aí tem uns mais esdrúxulos, né? Bebedeira, orgia. Levanta a mão quem nunca viu uma história de alguém que dizia que era pastor e de repente foi pego em escândalo. Será que sempre foi daquele jeito? Ou ele passou a fazer pela obra das suas próprias mãos? Virou um ativista, cara. E quem está imune, cara? É quando eu vejo a mínima, que a gente olha para isso aqui, ó, inveja. É ruim? É ou não é? Mas é mais sutil do que uma orgia, não é? Mas começou onde, galera? Numa inveja que eu não confessei, numa facção que eu alimentei, numa rixa, no ciúme, num momento de ira. Eu comentei com alguns aqui. Olha só quando eu sou espiritual, cara. Quando eu sou espiritual. Não estou falando que o Vini já está imune, não, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual o sentimento? Quando eu tomo uma decisão sem ter o sentimento de Cristo em mim, cara, eu estou sendo carnal. Por que eu falei com um líder, ou com uma pessoa, ou com um desviado daquele jeito duro demais? Era o sentimento de Cristo, cara? Às vezes era. Como eu já falei, às vezes o João está correndo para um carro e eu agarro ele. E grito. Mas às vezes não. Era só minha carne, cara. Faz sentido o que eu estou falando? E qual vai ser a resposta? Vai ser obra da carne, cara. Você entende que o alerta do apóstolo Paulo sobre tudo isso aqui é que é tipo assim, ó, vocês estão fazendo na força do braço. E sabe qual é a consequência? Vai até parecer espiritual, porque vocês estão seguindo a lei, vocês estão se circuncidando, vocês não têm imagens, você não adora imagem, você não toma o nome de Deus em vão, você não mata, você não adultera, você não cobiça, mas você está fazendo isso pelo seu esforço, velho. Simplesmente para talvez parecer espiritual, para soar espiritual. Sabe, um dos maiores tentações que eu passo é quando eu termino de pregar e chega alguém e fala assim, que palavra, pastor? Eu falo, misericórdia. Misericórdia. Aí eu começo a orar dentro de mim assim, Deus, que não tenha sido só conhecimento, cara. Que não tenha sido só informação. Que essa palavra se torne vida e que tudo seja para a tua glória, cara. Que ninguém me idolatre, como eu já vi gente idolatrar líder. Se eu ver,
corto na hora. Se eu perceber, né? E se você perceber, também me avisa. Me ajuda aí. Agora não termina assim, amém? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você quer saber se alguém realmente está vivendo no Espírito? O fruto da intimidade entre um homem e uma mulher vai gerar frutos. O fruto da nossa intimidade com Deus vai gerar fruto do Espírito. O cara diz que se tranca em casa, ora, lê a Bíblia, e você não vê amor nessa pessoa? Tem alguma coisa errada. O ambiente onde ele está não é um ambiente que gera alegria. Esse cara está visitando Deus errado, talvez seja ele mesmo. Talvez seja o intelecto dele. Porque o ambiente de alguém que anda no Espírito é um ambiente de amor. E mesmo quando ele confronta, as pessoas falam, cara, eu entendi que você está fazendo isso porque você me ama. É alegria. O ambiente tem paz, cara. Longanimidade, que é sobre paciência. Benignidade, ou seja, cara, tem boas coisas, é benigno. Não é para a morte, não é maligno. É um ambiente de bondade. É um ambiente de fidelidade. Sabe o que é o ambiente? De mansidão, cara. E mansidão sabe o que é? Força contida, cara. Eu não preciso mostrar. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quem tem que ficar tentando provar ser algo, é porque não é. Se eu tenho que provar que eu sou bom, é porque eu tenho dúvida que eu sou. O Vini tem que provar que ele é inteligente. Cara, tem que provar que ele é de Deus. Tem que provar que ele é mais santo que os outros. Mansidão é poder estar aqui, mas está sob controle. Eu não faço para aparecer, eu faço porque eu sou. Domínio próprio. Quem aí já se pegou no momento onde você falou, só pode ter o Espírito Santo ter tomado minha vida, porque se eu tivesse sem o domínio próprio, eu tinha matado. Já rolou com você? Eu tenho algumas provas de que o Espírito Santo entrou em mim, porque o domínio próprio já... Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quando eu decido amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou querer ter outro Deus, cara. Criar ídolos. E como o João Calvino dizia, o nosso coração, cara, é uma fábrica de ídolos. Você sabe quem está imune? Ninguém, cara. Sabe por que eu sou flamenguista? Porque tem um monte de idólatra, velho. Você pode não ser, mas pode se tornar. Sabe gente que eu já vi sentar nessa cadeira aqui, que hoje em dia não posta uma frase de Bíblia, mas posta tudo do Flamengo? Você acha que não tem alguma coisa flertando aí, não? Você acha que está certo? Eu vou expressar para fora o que eu sou dentro, cara. E é sutil, tá? O fermento da idolatria é sutil, velho. Eu tenho que sondar e pedir para que o Espírito Santo sonde o meu coração, cara. Para que eu não seja dominado por isso. É pecado torcer para um time? Não, idolatrar ele é. É pecado você escolher um político que realmente bate com as suas ideias? Não. Agora, idolatrar ele, achar que ele é a solução, o salvador e o fim escatológico da esperança de um futuro...
ler a história, rapaz, vai ver que não funciona desse jeito. Não tem problema você se identificar, mas para de colocar esse ser, essa coisa, essa ideologia no lugar errado. O problema é esse, cara. É legítimo, mas não pode estar no lugar errado. Profissionalmente, relacionamento. Ontem mesmo a gente brincava. Começa a namorar, some do relief. Eu amaldiçoo os seus namoros, se for assim. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, vai cagar, velho. Eu tenho tempo sobrando, né? Ah, eu sou tão jovenzinho, né? Ai, que tadinho. Me poupa, cara. Impressionante. Arruma um bom emprego, para de ir para a igreja. Dava dízimo quando era estagiário, mas na hora que fica milionário não quer dar. Fofura. Vou dizer para Deus não te prosperar, então. Era fácil entregar 40 contos, 100 contos, né? 100 e pouco. Aí na hora que vira 1.000, 2.000, 10.000, não, mas o que a igreja vai fazer com isso? Se é igreja, irmão, se é igreja, fica tranquilo. Se não é, fica preocupado. Você entregou seu dízimo, sua oferta? Foi para quem? Foi para o Bispo JB? Foi para o Vini Vieira? Não, você entregou em fidelidade a Deus. Se eu, o bispo, qualquer líder usar isso de forma equivocada, meu irmão, a igreja é de Deus, o dízimo foi para Deus, a oferta foi para Deus. Meu irmão, eu não queria estar na pele da cobrança disso aí. Para quem que você entregou? Foi para Deus? Para a manutenção da igreja? E eu estou usando de forma equivocada, porque eu nem uso, tá? Nem acesso dinheiro disso aqui. Mas aí, é problema de quem? Teu? Ou do Deus da igreja, que nunca deixou de ser o Deus da igreja, por mais que se levantem homens que acreditam que são dono dela? Está sendo fiel a quem? Está sendo grato a quem? Então não tema, cara. Amém, gente? Eu estou doido? Estou manipulando, porque está na moda manipular. Ai, esse líder manipulador, tóxico. Eu peço para vocês me julgar, meu irmão. Pode julgar a palavra, ver se eu estou falando besteira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar lá no rolê todos os textos lá. Vai ler, para ver se eu estou boiando, que nem bosta. Vai lá. Vai lá. Agora, se a pessoa vive... Sabe qual é o problema, gente? Enfim. É que a gente acredita que frutos são pessoas e números, cara. Sendo que a Bíblia mostra aqui que não é isso. Você viu escrito número aqui? Viu? Eu não faço discípulo para mim. A noiva não tem discípulo. A noiva é de Jesus, mano. E os discípulos são de Jesus, cara. Toda vez que eu oro, eu falo assim, sabe essas pessoas que estão aqui no meu discipulado? Elas são sujas. Eles não são meus, velho. E se eles dependerem de mim, eu estou errado, cara. E tem hora que eu faço questão de falar, pelo amor de Deus, bate aqui, eu não vou bater. Toma o texto e se vira aí, velho. Pra você entender que sua dependência não está em mim, está em Deus. Aqui não fala de número, cara. Não fala de quantidade, cara. Fala, sabe de quê? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sabe onde que eu vou manifestar isso? Todo lugar, cara. Estou na minha escola. Estou manifestando o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Por que você é tão calmo? Oh, queridinho. Eu calmo? Obrigado, Espírito Santo. Você consegue reconhecer os frutos dele? As pessoas conseguem reconhecer isso? Porque as árvores devem ser conhecidas pelos seus frutos.
Verso 24, do capítulo 5 de Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então eu devo não só ser tocado e visitado pelo Espírito, eu devo viver e andar no Espírito. Aonde? Em todo lugar. E quando a minha carne quer gritar, eu tenho que falar, peraí. E eu vou te dizer, eu ainda falho muito nesses 23 anos, cara. Falho muito, de repente eu falei, cara. De repente eu fiz. E sabe qual é a postura de alguém que ainda está em processo? Me perdoe, cara. A gente fica girando. Me perdoa, cara. Vacilei, me equivoquei, interpretei errado. Falei de uma maneira que não deveria. É a verdade, mas falei errado, do jeito errado. Faz sentido o que eu estou te falando? Alguém nascer de novo vai ter que matar o seu orgulho. Por quê, gente? Eu tenho que decidir se eu quero me parecer com Jesus ou com Lúcifer, velho. O povo ri, né, quando eu solto essa. O povo gosta, né? Tipo, ihu! Você sabia que o diabo até hoje não reconheceu que ele errou? Está até hoje tentando provar que Deus estava errado em punir ele. Punir. Até agora. Então, quando eu fico circulando, ao invés de reconhecer a minha parte, eu estou parecendo com quem? Agora vê o outro ponto, tá? Jesus era culpado de quê, gente? O que ele fez de errado? Nada. E ele se fez culpado, cara. Assumiu o erro que não era dele. Ui! Com quem que eu quero parecer, velho? Cara, realmente eu não tinha intenção de fazer isso com você, cara. E eu não tinha intenção de gerar essa percepção em você. Mas se gerou, me perdoe porque eu não me comuniquei direito. Quase um monge, né? Cara, não era para ser assim, desculpa, porque realmente eu estava certo, me senti ofendido, porque eu lembrei de uma coisa onde eu fui atacado nisso, e agora você abriu um negócio assim em mim, uma ferida que perdi o controle. Reconhecer, cara, é o assassinato do orgulho. Sabe qual é o problema do orgulho? Que o orgulho é tipo bafo. Todo mundo sente, mas o dono não sente. E sabe quem está disposto a falar? Não é todo mundo que tem coragem de falar. Tem que ser muito próximo para falar, velho. Não é verdade? Por isso, valorize as pessoas que estão perto de você e que te falam a verdade, cara. Isso é precioso demais, cara. Pessoas que estão perto de você e que falam a verdade, em amor, que veem os seus pontos cegos e trazem... Cara, essas pessoas são preciosas. Eu sei que no primeiro momento dói, mas essas são as pessoas que muitas vezes a gente afasta e que a gente devia trazer para perto. Não é verdade? Se a gente quer viver uma vida no Espírito, a gente precisa andar consciente de que o nosso ser completo precisa se submeter à vontade do Espírito. E o Espírito comunica aonde? Ao meu espírito, subjugando a minha mente, o meu intelecto, as minhas vontades, os meus prazeres, subjugando a minha carne. E aí o que aconteceu? Quando tudo se submete ao Espírito, e que por muitas vezes vai ser um trajeto de esmurrar a carne, para poder subjugar, e coisas que outrora eram extremamente difíceis, que se tornam normais. Jejuar sempre foi fácil para você? Abandonar a pornografia foi fácil para todo mundo que viveu isso? Abandonar as drogas? Não foi, cara. Lembra? A briga. Alguns talvez ainda estejam nesse processo. E deixa eu te dizer,
a maioria dos pregadores de hoje em dia conversam com a alma das pessoas. Pregadores que falam com o Espírito, eles não se tornam populares. Por isso que eu estou tranquilo. Porque a palavra do Espírito vai ofender a carne. Vai machucar a carne. Vai ofender a alma. Como assim? Espera aí, mas tem algo no meu espírito que me diz que isso é verdade. Ou seja, não vai, nem sempre vai sair tipo, sorrisinho. Ai, como eu sou fantástico no balão mágico. Ai, como eu sou incrível, essa semana eu vou arrasar. Meu irmão, Deus quer que, e Ele tem bons pensamentos ao meu respeito, mas quando tudo vai mal, Ele continua sendo bom, como a Raquel falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esperamos que não fiquemos sempre na aflição. Não é verdade? Mas a gente precisa realmente viver como espirituais. E eu vou te dizer, você precisa realmente mortificar a sua carne para isso. E como é que se mortifica a carne, gente? Jejum e oração, cara. Subjugando a carne. Amém? Amém? Fica de pé aí. Se você ficou chateado, o problema é seu. E se a culpa é minha, o problema é seu também. Brincadeira, perdão. Mas se foi a verdade da Bíblia, enfim. Se foi uma interpretação só minha, julgue. Beleza? Você pode me julgar. Ai, não me julga. Pode me julgar. Tá? Pode julgar a palavra. Só Deus pode me julgar. Misericórdia. Eu sei que vocês queriam sair chapado aqui. Ainda mais com esse tema, né? Vivendo pelo Espírito. Mas você entende que a gente precisa passar dessa epiderme? De só sentir, mover. Precisa acontecer algo mais, cara. A gente não está aqui só para ser cheio e não fazer nada, cara. A gente precisa fazer algo. A serviço dos outros. O Pai é de quem? É meu só? Como é que é ensinado? Nosso. Os dons são para serviço do corpo, edificação do corpo, para o outro. Ou seja, a maior prova de que eu realmente estou andando em espiritualidade é que eu não ando só por mim, cara. Eu não ando só por mim. E como eu sou parte de um todo, cara, Deus me livre de ir contra o que o cabeça está dizendo. Você sabe o que é um câncer? É uma célula que trabalha contra o corpo. Contra o cabeça. E sabe quando é que eu estou trabalhando contra o cabeça? Quando eu não vivo uma vida em santidade. Se ele é santo, 3 vezes santo, eu preciso viver uma vida de santidade. Eu não posso ir contra a santidade de Deus. Uma célula maligna é alguém que menospreza a santidade de Deus, cara. A nossa maior missão, cara, é caminhar em santidade, cara. Em santificação. E se Deus falou, a gente vai fazer pela nossa força? Não, porque Ele é com a gente. Que é assim que começa Romanos 8. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há condenação, cara. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas eu posso o quê? Ser livre do pecado, cara. Santificado, não só no meu espírito, mas na minha mente e no meu corpo. Santificação integral, amém, gente? É isso que define se você é um filho maduro ou um filho imaturo. E a criação anseia pelos filhos maduros de Deus. Onde estão os filhos maduros de Deus? Porque tem gente que tem 15 anos de crente, mano, mas não amadureceu. 30 anos de crente, mas não amadureceu. Ainda está almático demais. Carnal demais. A gente precisa se mover pelo Espírito e submeter a carne, amém? Isso é viver no Espírito. Viver pelo Espírito. Andar no Espírito. E sabe quando a gente sente que tudo vai... Eu preciso parar, e é por isso que quando muitas vezes nesses momentos a gente enxerga melhor quando a gente fecha os olhos.
O que o Espírito está comunicando ao meu espírito? Eu não quero me mover só pela minha mente, ou só pelo meu corpo. Eu quero me mover pelo Espírito. O que o Espírito está me comunicando? Isso é para cá, mas isso também, e é principalmente quando a gente passa aquela porta. Amém? A gente não quer só uma visita. Alguém quer só uma visita de Deus aqui? Alguém quer só um toque de Deus? Quantos anseiam pela habitação de Deus? Para Deus vir habitar na nossa cidade, como a gente tem orado. Para que Ele venha e more nesse lugar, a gente tem que se tornar esse lugar de consciência da habitação do Espírito. A gente antecipa, amém? E posso contar uma, talvez, heresia? Falo de mim mesmo, tá? Mas você diz se tem sentido. A Bíblia vai dizer assim, que Moisés, ele estava lá diante da glória de Deus, tinha trovões, a glória de Deus, fumaça. Quando já viram esse texto lá? Êxodo capítulo 20, 19. Quando ele sai desse ambiente, relato posterior em Êxodo, vai dizer que o rosto dele brilhava, ele tinha que colocar um véu. Não é isso? Mas quantas pessoas a glória de Deus acessou ali? Quantos? Não, ali só acessou um. Só ele estava naquele lugar. As pessoas estavam fazendo o quê? Só vendo. Quem estava dentro da glória de Deus? Moshe? E ele ficou o quê? Translúcido, brilhando, não é isso? Agora o Espírito de Deus foi o que aconteceu a partir de... A promessa de Atos 1:8 se cumpriu, gente, em Atos 2? Sim ou sim? E o Espírito foi derramado sobre nós. O que aconteceu? Ele foi repartido. Quando a gente se une, o que a gente está fazendo, cara? Manifestando a glória de Deus que Ele repartiu em cada um de nós, cara. E é por isso que é tão precioso a gente chegar aqui com fome, cara. Com sede de que Deus se manifeste. Por quê? Porque como Ele repartiu, Deus está fazendo com que a glória que Ele quer manifestar se complete quando a gente se une, cara. Faz sentido o que eu estou falando? E se eu venho com fome, com anseio de Deus, a glória de Deus se manifesta. E ela fica tão densa que até a pessoa mais pecadora vai se prostrar. Então eu não posso vir para um culto, cara, para assistir um culto, para ver se tudo está funcionando bem. Eu tenho que vir para o culto com anseio de que Ele se manifeste em mim, junto com os meus irmãos, e a gente exploda o teto da igreja. E a gente exploda as paredes. E isso invada esse lugar. E vá além das portas. E ocupe as ruas do CIA. E ocupe as ruas do Guará. E ocupe as ruas do Distrito Federal. E tome todo o Goiás. Toda Minas. Todo São Paulo. Todo o Brasil. Toda a América do Sul. América Central, do Norte, e através do oceano, pega a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Mas onde começa, irmãos? Deus habitando em mim, e eu trazendo a consciência da presença que eu carrego, cara, e subjugando a carne e me movendo no Espírito. Faz sentido o que eu estou te falando? Se Deus quer habitar em um lugar, cara, em uma cidade, Ele precisa começar habitando em nós. E essa consciência de andar pelo Espírito, subjugando a mente e o corpo, pela vontade do Espírito, é o começo de algo que vai muito além, cara. E às vezes você fala assim, cara, eu queria chapar, mas deixa eu te falar um negócio. Êxodo 40 começa, e depois de cumprir essas coisas, a glória de Deus veio e encheu o lugar. E as pessoas não conseguiam ficar de pé. Antes da glória encher, veio a instrução de Deus. E as pessoas fizeram o quê? Cumpriram, cara. Você entende que é espiritual também, quando você se submete àquilo que Deus está falando? Quantos creem que isso é necessidade para esse tempo?
Quantos estão cansados de gente que só vive na epiderme, cara? Só de sensação. Já foi, não já, gente? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você não tem que ter sensação não, mas só sensação, pelo amor de Deus. Levanta suas mãos.